Olá, uma comissão especial da Câmara analisa a proposta do presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Algumas medidas em análise são o aumento do número de pontos para suspensão da carteira de motorista, fim das multas para quem transitar com faróis apagados em rodovias e para a falta de cadeirinha para crianças de até 7 anos e meio. Para entender melhor o que está em discussão, eu converso com dois integrantes do grupo que estuda o tema, os deputados Aboane, do PSL de São Paulo, e Fábio Henrique, do PDT de Sergipe. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar esta edição do Câmara Debate pela TV e pela Rádio Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputados, gostaria primeiro de ouvi-los. O Código de Trânsito tem aí 22 anos agora, completa 22 anos em 2019. É preciso essa atualização, deputado Fábio? Olha, eu acho que o Código de Trânsito, como qualquer outra legislação, precisa se adequar à modernidade, à tecnologia, enfim, às transformações que a sociedade apresenta. O que nós estamos observando é que o governo encaminhou uma sugestão de alteração no Código de Trânsito. Esta Casa Legislativa não é uma casa de chancela, ou seja, nós não estamos aqui para chancelar aquilo que o governo encaminhou, como também não estamos aqui para rejeitar integralmente aquilo que o governo encaminhou. Acho que esse é um tema extremamente importante, é um tema que não pode ser ideologizado. Trânsito não é de direita nem de esquerda. Então, essa comissão especial ela terá uma importantíssima missão, que é de debater um dos mais importantes temas do Brasil. Basta lhe dizer que o trânsito brasileiro representa a queda de um avião por dia. A cada 1 hora, são 5 pessoas que morrem vítimas de trânsito no Brasil. Durante este programa, em 20 minutos, uma pessoa vai morrer vítima do trânsito brasileiro. Portanto, é muito grave para que tratemos sob o ponto de vista ideológico. Temos que ter racionalidade, debater, discutir, aprovar aquilo que for bom e, naturalmente, alterar, modificar, sugerir para que possamos produzir um novo código que represente os anseios da sociedade, mas que garanta a segurança no trânsito brasileiro. Deputado Aboane, antes da gente entrar nos pontos específicos, também queria ouvi-lo se é necessário uma atualização no código, se a gente já tem avanços aí na redução do número de mortes nos últimos anos, se é uma sinalização foi pequena ainda a mudança, precisamos mudar mais o código? Olha, eu concordo inicialmente, sem dúvida alguma, com o deputado Fábio Henrique, a questão de discutir o código, aperfeiçoar o projeto que o presidente da República encaminhou a essa casa, o projeto 3267, que discute as alterações no código. E eu acho que é o momento oportuno de nós modernizarmos o CTB, nós atualizarmos o CTB, desburocratizar o Código de Trânsito Brasileiro e corrigir alguns pontos que têm que ser corrigidos. Por exemplo, eu posso exemplificar que está sendo corrigido nesse momento um condutor hoje de motociclista que conduz uma moto com a viseira levantada, a CNH dele vai ser suspensa de 2 a 8 meses. Quer dizer, não tem uma razoabilidade nessa questão. Um condutor escolar que tome uma multa de trânsito grave ou gravíssima, que ele esqueça de colocar um cartão de um estacionamento regulamentado, uma zona azul, ele fica 1 ano sem poder dirigir. Então, essas questões, chegou o grande momento de nós discutirmos e modernizarmos e corrigir esses erros que existem no CTB hoje e também previsto no projeto. Vou começar então falando de um ponto que o senhor falou, da viseira. O Brasil é signatário na ONU das metas de desenvolvimento sustentável, inclusive de redução de aumento de segurança no trânsito. Esse ponto específico da motocicleta é um dos pontos que o Brasil se comprometeu, que é até 2020 aumentar a proporção de motociclistas que utilizam corretamente capacetes padronizados e com todos os equipamentos de segurança. É um retrocesso? Deputado Fábio Henrique, deputada Aboane, a gente tirar essa punição? Olha, não está tirando a punição, porque se você conduzir uma motocicleta sem uso do capacete, que é um absurdo, né? As estatísticas demonstram a quantidade de motociclistas envolvidos em acidente de trânsito,
ela simplesmente corrige uma questão do uso do capacete, porque o que diz o artigo 244, inciso 1º do CTB? Que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar o capacete de segurança com viseira é uma pena gravíssima com suspensão. Está apenas dividindo. A viseira se passa a ser uma infração de natureza média e não mais gravíssima com suspensão. E a penalidade continua a mesma para quem conduzir uma moto sem capacete. Então, quer dizer, é um pequeno ajuste, uma correção que vai reduzir a quantidade de punições excessivas que estão previstas nesse Código de Trânsito brasileiro. Eu digo por São Paulo, o nosso estado, que são 500 mil de condutores com CNH suspensa. Não tem razoabilidade. Numa cidade... Deputado, há ganhos de segurança em haver essa flexibilização? Olha, eu mostro as estatísticas, estão aqui da PRF, recém-tirada. As estatísticas demonstram que o número de acidentes de trânsito vem sendo reduzido. Não é o número que nós desejamos, mas já caímos em 15% em média. Todo ano a gente vem reduzindo o número de acidentes de trânsito. Agora, nós entendemos que o fator primordial, principal, é educação. Não adianta só simplesmente haver um exagero na punição dos nossos condutores. Se não houver educação, nós não vamos chegar a um número que desejamos. Lógico que o desejo é zerar o número de mortos. Mas é um sonho nosso, mas vamos correr atrás desse sonho. Deputado Fábio Henrique, esse ponto específico da motocicleta, redução da punição pelo uso da viseira, o senhor acha que está indo no caminho certo? Olha, eu quero concordar com o deputado Abuane que nós precisamos desburocratizar e a minha visão é que as punições elas devem acontecer de forma gradativa com a gravidade da infração. Nós estamos, inclusive, apresentando uma emenda a este projeto que vai ser discutida na comissão em relação à suspensão e à pontuação. Ora, não é lógico que você tenha uma carteira de habilitação suspensa porque, por exemplo, deixou de usar uma viseira, porque estacionou 5 vezes no local não permitido. Não que a gente defenda que você estacione no local não permitido, mas essa é uma infração que não provoca risco à segurança do trânsito. Diferente, por exemplo, da questão do uso da cadeirinha. Nós estamos apresentando também uma emenda para que o uso da cadeirinha continue sendo uma penalidade grave com multa, porque pelo projeto só passa a ser advertência. Ora, lei com advertência é protocolo de intenção. Eu não tenho o direito de dispor sobre a vida dos outros. Não me é dado o direito de simplesmente colocar em risco uma criança porque eu não quero utilizar uma cadeirinha. Então, o que nós precisamos entender é que existem infrações do ponto de vista administrativo. Por exemplo, por que é que eu vou suspender a CNH de uma pessoa que não pagou IPVA? Ora, ela não provocou o fato de não pagar IPVA, ela não está provocando risco para o trânsito. Diferente de você dirigir embriagado, diferente de você fazer ultrapassagens indevidas, diferente de você dirigir com excesso de velocidade, que são infrações que provocam mortes no trânsito. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa divisão do que é uma infração apenas de caráter administrativo, do que é uma infração que provoca risco à sua segurança e à segurança das pessoas que estão transitando nas rodovias ou nas ruas. Queria passar com os senhores por outro ponto. O dispositivo que dobra o número de pontos que leva à punição de suspensão do direito de dirigir, suspensão da CNH, que hoje é 20 pontos e iria para 40. Isso não facilita com que aquelas pessoas que estão sempre nas infrações de trânsito, não estimula que elas não procurem uma reeducação? Olha, Daniela, na minha avaliação, 20 pontos não é mais razoável. Nós temos que rediscutir. Como inicialmente se anunciou, nós temos um código com 22 anos. Como que era a tecnologia há 22 anos atrás para autuar os condutores? Né? Hoje nós temos vários sistemas inteligentes, avançados, de fiscalização. Então, quer dizer que os 20 pontos, hoje um condutor que, vamos imaginar que rodízio municipal em São Paulo, a única cidade do Brasil que tem uma infração por desrespeitar o rodízio é a nossa capital. Se ele perde um dia, algum problema um dia, ele toma uma multa média de manhã e mais uma média à tarde. São 8 pontos inicialmente. Nos 20, ele vai ter 6 meses de suspensão no mínimo. No mínimo 6 meses de suspensão. Quer dizer, não é só o exagero da penalidade que vai acarretar numa redução de acidente. Então, eu acho que tem que debater o assunto. Eu acho que a comissão especial está lá para isso, para analisar se 20 é pouco ou 40 é muito e reavaliar essa questão. Por exemplo, eu digo quanto à pontuação.
meio milhão volto a dizer, meio milhão de condutores com CNH suspensa no estado de São Paulo. 2 bilhões de reais arrecadados só apenas no município ano. Quer dizer, existe armadilha para pegar os condutores em tudo quanto é circunstância, em todas as vias públicas, radares escondidos, isso é fato. Se os munícipes da nossa cidade de São Paulo estiverem nos assistindo agora, todos sabem o que eu vou falar. Os radares estão atrás das árvores, os radares estão atrás das pontes e a resolução 396 não permite isso. Então são arapucas para caçar os nossos condutores na cidade de São Paulo. Eles não estão preocupados em redução de acidente de trânsito. E digo mais, quem toma uma multa e que acarreta uma pontuação, que vai ter a sua CNH suspensa, o fato de nós aumentarmos a pontuação, isso não vai dar uma sensação aos condutores que eu posso cometer infração, porque o valor das multas continua os mesmos. Né? Ninguém quer tirar dinheiro do bolso para pagar a multa de trânsito. O que nós estamos discutindo é uma flexibilidade na pontuação para não cometer injustiça. Imagine um motorista de ônibus que trabalha 12 horas por dia, na cidade de São Paulo é assim. Né? Esse condutor vai ficar meio ano sem poder dirigir. Né? Um taxista, um motoboy. Deputado, só para aumentar um ingrediente aí na nossa conversa, mas o problema está na fiscalização ou no fato do motorista cometer a infração? Olha, não seria evitável esse tipo de infração, por exemplo, ser pego no radar de velocidade? Então vamos se pensar, respeitando velocidade a média na cidade de São Paulo, 50 por hora. 50 por hora é a velocidade média das vias públicas. Os radares escondidos. Né? Então, quer dizer, eu começo a pensar, por que esconder o radar se tem aquele local que gera risco de acidente de trânsito, que tem que ser estudado para instalar um radar, não o faz e coloca os radares escondidos? Para um pouquinho, é para haver uma arrecadação. Né? E digo mais, o motorista que excede a velocidade, por exemplo, 57, 58, nos nossos carros hoje é um detalhe. E você vai ser punido drasticamente com uma suspensão de 6 meses. Então nós estamos falando de ponto, não o fato de cometer infração, pontos. Então o que nós estamos discutindo? Uma flexibilidade no aumento dos pontos, de 20 a 40, se 40 não é razoável, mas também 20 é pouco. Então nós temos que abrir essa discussão. Deputado Fábio Henrique, o senhor concorda com esse aumento do número de pontos para a punição? Primeiro é preciso deixar claro, e eu concordo com o deputado, que a gente não pode permitir radares que sejam colocados apenas como pegadinha. Isso é um fato, efetivamente existe em algumas cidades do Brasil. Porém, é preciso também destacar que ninguém é pego pelo radar se não exceder a velocidade. Eu tenho aqui, por exemplo, um estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal que defende a manutenção dos radares nas rodovias federais, inclusive os radares móveis que foram proibidos pelo governo, que não são colocados nas rodovias ao bel prazer do policial, mas em pontos onde há estatisticamente comprovado que há a ocorrência de acidentes. Por exemplo, nós temos uma redução de número de mortes nas rodovias federais de 2010 para 2018, 2010 foram 8.623 mortos, 2018 5.288. Isso coincide, esse número, que evidentemente que é muito alto ainda, mas coincide com a colocação dos radares. Então esse é um ponto que precisa ser analisado. Quanto à questão da pontuação, nós inclusive temos uma emenda que também vamos apresentar, que cria um estilo de graduação. Por exemplo, na nossa emenda estabelece que a pontuação mínima será de 25 pontos para o condutor que cometer 2 infrações gravíssimas. Eu estou falando aqui de dirigir embriagado, eu estou falando de ultrapassagem indevida, eu estou falando de infrações com as quais não podemos ter tolerância, porque são essas que provocam acidentes e mortes. Esse número subiria para 30 pontos, desde que a pontuação não conste mais de uma infração gravíssima. 35 pontos, desde que a referida pontuação não conste infração gravíssima. E 40 pontos, desde que não conste infração grave ou gravíssima. Então, nós concordamos que vá para 40 pontos. Sim. Como disse o deputado, eu não posso punir um motorista e caçar a carteira porque ele andou no dia que o rodízio não permite que ele ande. Com esse ato, ele não provocou risco às pessoas. Mas eu não posso ter 1 milímetro de tolerância com quem dirige bêbado, com quem faz ultrapassagens indevidas, com quem excede na velocidade. Por quê? Porque são essas pessoas que provocam acidente. Então nós temos que criar um código
que resguarde as penalidades administrativas, e a nossa emenda prevê isso. Eu acho até que quando a infração, deputada Boni, for apenas administrativa, não tem nem que se discutir suspensão de CNH. Eu repito, eu não posso ter a CNH suspensa porque eu não pude pagar o IPVA. E aí, numa blitz, eu fui pego com o IPVA atrasado, vou ter minha carteira suspensa, muitas vezes eu sou motorista profissional, eu vivo disso, e vou ter minha carteira suspensa porque não paguei IPVA ou porque estacionei equivocadamente onde não podia. Mas qual é o risco que eu provoquei para a sociedade? Eu acho que a infração, ela tem que ser analisada do ponto de vista do risco. Se você provocou risco para a sociedade, não tem que ter perdão. Mas se for infração administrativa, eu acho que a gente tem que analisar sob outro prisma, porque nós estamos privando, inclusive, profissionais de trabalhar, porque, por exemplo, como disse o deputado Abuane, andou de carro no dia que o rodízio não permitia. Agora, deputados, se vai haver esse novo estudo sobre, vamos dizer, a dosimetria aí das infrações, o que é grave, o que é gravíssimo, o número de pontos, se vai ter ou não efeito de suspensão de dirigir, e aumentar a margem de pontos de 20 para 30 ou para 40 pontos, não está, de certa forma, estimulando que a pessoa não esteja atenta a essas regras? Olha, eu sempre digo que o grande causador dos acidentes é o fator humano, né? Não é a regra da lei. Então, o que eu entendo? Que nós temos que investir em educação de trânsito de qualidade. Não é esses cursos à distância que é burlado pelo sistema, que querem desenvolver um projeto de curso à distância. Nós temos que investir numa educação, na formação. Veja só, Daniela, um condutor que tem a CNH suspensa, deputado, ele faz um curso EAD. Aquele condutor que melhor, que mais tem que ser requalificado, ele simplesmente, um curso de 30 horas, que seria o curso de requalificação desse condutor, que em ocasião da suspensão você tem um curso de reciclagem. Ele faz EAD em 1 minuto e meio. Sistema burlado. Então nós não podemos admitir que isso continue. Nós tínhamos que ter uma educação efetiva. O que gera acidente no trânsito é o fator humano. E nós podemos mudar a cultura dos condutores com a educação. Sendo que tem previsão na lei, né, no texto original do Código de Trânsito Brasileiro, que no artigo 76, que a educação de trânsito é promovida desde a pré-escola até a faculdade. E nunca fizeram isso. E querem só agora endurecer, enrijecer a pena. Não é punindo que eu evito acidente de trânsito. Então, eu tenho aqui em mente e vou tentar convencer os meus pares na comissão especial que nós temos que trabalhar em cima da educação de trânsito. Nós não podemos usar o código como mecanismo para punir. Deputados, agora falando sobre esse fator humano aí, e o exame toxicológico para motoristas profissionais? Qual a visão dos senhores? A proposta do governo é acabar com esse exame. Deputado Fábio. Olha, esse é um assunto que naturalmente vai gerar muita polêmica, porque o argumento do governo é que o exame é caro. Por exemplo, no meu estado, o exame ele custa em média R$200. Ora, o ideal seria que esse exame fosse feito pelo SUS, para que não houvesse custo para o condutor. Mas retirar o exame, eu acho que é um risco. E, por exemplo, eu tenho números que 4% da frota brasileira é composta por veículos pesados, caminhões, enfim. 38% dos acidentes envolvem estes veículos, que são apenas 4% da frota. E 53% das mortes são provocadas por acidentes com veículos pesados. Ora, se você fizer uma avaliação, vai ver que a partir do momento que o exame toxicológico foi exigido, você houve uma redução drástica do número de acidentes envolvendo esses veículos. Então, é um assunto polêmico, é um assunto que deverá ser discutido. Acho uma temeridade simplesmente. Né? Eu quero dizer a você que eu sou filho de um caminhoneiro. Meu pai foi caminhoneiro. Na época em que meu pai dirigia, a droga utilizada na minha região a gente chama de arribite. Sim. Era um comprimido que você tomava para você passar 24 horas acordado, poder andar mais e entregar a sua carga. Os dados hoje mostram que o arribite representa apenas 4% das drogas utilizadas. 70% das drogas utilizadas por caminhoneiros, motoristas profissionais, é cocaína. Então, esse é um dado
é um dado alarmante. Mesmo o Arribite O põe em Arribite risco hoje, o restante o Arribite hoje da só é população que está em 4%, trânsito, então né, hoje deputado? 70% é cocaína. Então nós estamos convivendo nas estradas com pessoas que estão usando cocaína, dirigindo caminhões, carretas, motoristas profissionais. Então eu entendo que a retirada do exame toxicológico é um risco. O que nós temos que encontrar é mecanismos de o exame ser realizado, por exemplo, pelo Estado, pelo SUS, para não penalizar o cidadão. Porque cada acidente desse provocado, é importante que se diga que além de mortes, de destruição de famílias, você tem sequelados que vão para os hospitais e que custam muito mais caro para o Estado do que investir, por exemplo, na prevenção. Portanto, eu vejo com desconfiança, né, eu sou cético à retirada do exame toxicológico. Deputada Abuane, nesse ponto específico. Sim, olha, realmente é um debate delicado, né? Porque muitas vezes, no meu ponto de vista, o toxicológico é uma sensação de segurança, né? Por que eu digo sensação de segurança? Inicialmente, eu volto a dizer nas estatísticas. Então, o exame toxicológico iniciou em março de 2016. Em março de 2016, nós já vínhamos caindo o número de acidentes de trânsito. Então, quer dizer, o exame toxicológico não fez diferença nenhuma, porque já vinha caindo os acidentes de trânsito desde 2013 a 2017. Todos os anos vem caindo. Quer dizer, então, cientificamente, nada demonstra que foi o toxicológico, o exame toxicológico, que reduziu esses acidentes de trânsito, porque já vinha sendo reduzido desde 2013. Outra questão, curiosidade, a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, foi contra a implantação do toxicológico, o Ministério da Saúde foi contra, a Câmara Temática de Saúde do CONTRAN foi contra, o Conselho Federal de Medicina foi contra, de 184 países que fazem parte da década de ação de trânsito seguro, 2011 a 2020, sim, só o Brasil faz esse exame de larga escala, que é pelo cabelo, pelo pelo ou pela unha. Só o Brasil, porque demonstra a ineficiência desse exame. E segundo, vamos falar de parte prática. Eu tenho categoria D e eu fiz o meu exame toxicológico, paguei R$280, deputado. Se eu for no Detran, falo assim, olha, como eu sou um usuário de droga, numa hipótese, ô Detran, rebaixe minha categoria agora para a categoria B, porque como eu uso droga e não vou parar de dirigir, não vou parar de usar droga, com a categoria B eu posso fazer o uso de droga. Então, quer dizer, se fosse tão importante o toxicológico, teria que ser para todos os condutores, não só para os profissionais do transporte, né? E detalhe, nós pegamos matéria de uma emissora há 30, 60 dias atrás, aproximadamente, vendendo exame toxicológico na porta do Detran. Quer dizer que quem faz o exame são os condutores do bem, que não usam droga. Ele vai lá e faz o exame. Agora, quem usa, compra o seu exame. E digo mais, só para concluir, artigo 165 do Código, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, gravíssima 10 vezes com 1 ano de suspensão, quase 3 mil a multa, 1 ano, na reincidência, dobra o valor dessa multa, R$5.880, e a CNH é cassada. E se o seu estado de saúde psicomotor estiver alterado, ele vai para a cadeia. Então, o que eu digo? Basta fiscalizar. Eu não tenho que criar taxa para onerar esse condutor, né? Deputados, agradeço a participação dos senhores. Espero estar com os senhores aqui novamente para a gente falar do avanço dos trabalhos. E o nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre Código de Trânsito Brasileiro com os deputados Abuane, do PSL de São Paulo, e Fábio Henrique, do PDT de Sergipe. Você pode rever este e todos os nossos programas em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.